Graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando toda a Bíblia, você estará lendo Esther, capítulo 7 até o capítulo 10. Nós estamos lendo desde o início do ano. Se você quiser acompanhar, leia correndo até chegar em Esther, capítulo 10. Aproveite esse final de semana para estar lendo e chegue aqui para irmos devagarinho, dia a dia, lendo a palavra de Deus. No Novo Testamento estamos em Colossenses, capítulo de número 2. Paulo coloca um conceito interessante no início aqui, dizendo que esta carta ele estava escrevendo e queria que aqueles irmãos soubessem da grande luta que ele estava mantendo por eles, ou seja, os colossenses, irmãos de Colossos, e também pelos irmãos de Laodiceia. Paulo também estava enviando uma carta ali para Laodiceia. Inclusive, essa carta era para ser lida em Laodiceia, uma carta de Laodiceia que nós não temos guardada na nossa Bíblia, deveria ser lida em Colossos. Nós vamos ver isso mais para frente. Laodiceia, nos lembramos, aquela igreja lá em Apocalipse, que não era fria nem quente e tal, aquela situação toda de uma igreja que futuramente estará morta, mas Paulo está tentando tratar dela aqui nestes momentos. Paulo vai chamar a atenção para a vida prática daqueles irmãos. Versículo 6, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele está dizendo, vocês receberam a Cristo, muito bem, mas isso não fica no campo das ideias, não fica no campo intelectual, no campo da subjetividade, não. Isto precisa ser vivido, andai nele. E aí ele vai dizer algo que é interessante e comum quase que a todas as cartas do Novo Testamento. Parece que todo o Novo Testamento, na verdade, foi escrito para defender a doutrina, defender o evangelho, defender algo porque falsos mestres estavam infiltrados na igreja. Ele diz, cuidado para que ninguém venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, diz o versículo de número 8. Paulo está preocupado porque sempre havia quem se infiltrasse na igreja. Ele vai continuar o assunto lá no versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja que Paulo está ali mostrando aqueles irmãos que havia sim sábados a serem guardados, dias de festa, festa da cabana, festa das luzes, festa dos tabernáculos e por aí afora, porém aquilo tudo era sombra até a chegada de Cristo, tudo se cumpre no corpo de Cristo, ou seja, não era para as pessoas ficarem ali falando ou tentando voltar ao judaísmo antigo e fazer aquelas pessoas presas deles. Isso eram preceitos humanos, como ele vai dizer. Ele diz que ninguém se faça árbitro, um juiz contra vós, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em missões, infatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Veja que Paulo já está aqui dizendo acerca do culto de anjos, as pessoas que querem com uma questão de humildade, visões, tentando parecer mais espiritual do que os outros. Hoje, nos nossos dias, onde nós temos os youtubers, onde nós temos aqui uma visibilidade cada vez maior de pessoas em várias partes do mundo, vemos sim pessoas cultuando os anjos, até que encostaram em penas, tem penas de anjos guardadas. Irmãos, acorde, o evangelho é puro e simples, como disse C.S. Lewis, o evangelho é para ser vivenciado, se você tem Cristo, anda nele e ponto final. Ele vai dizer no último versículo aqui que essas coisas têm até feito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Veja que todas essas questões de cultuar dias de festa, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, tem até aparência de humildade, aparência de sabedoria, de espiritualidade, porém não tem valor nenhum contra a sensualidade, porque se faz uma acepção ou um ascetismo, a questão de deixar algumas coisas, mas a sensualidade continua vívida. O erro de viver tentando seduzir os outros, ou mesmo não tendo essa intenção ideal assim nítida, mas vivendo com uma sensualidade nos olhos, sensualidade no modo de vestir, sensualidade no modo de falar, tudo leva a isso, e Paulo diz, contra isso não tem nenhum valor, então que nós busquemos a Cristo para fugir de tudo isso. E ele vai dizer, sabe por que vocês têm que dizer tudo isso? Porque vocês, quando estavam mortos pelas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, ainda assim, versículo 13, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Veja que os nossos delitos foram perdoados enquanto nós estávamos perdidos, senão nós nunca chegaríamos a Cristo. Ou seja, a
A regeneração, ela é a primeira ação de Deus na vida de um homem. Se ela realmente houve, andamos com Cristo. Por quê? Porque havia um escrito de dívida contra nós, havia uma dívida impagável por nós. É isso que ele diz no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Cristo leva a nossa dívida para a cruz, crava ela lá, ele paga o nosso preço, ele leva a nossa dívida com ele paga com preço de sangue, como Paulo vai dizer em outro lugar. Que coisa maravilhosa entendermos isso. Ele cancelou a dívida que nós tínhamos, e fazendo isso, ele ainda despojou, versículo 15, os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele triunfou do diabo na cruz. Não precisa de mais triunfo sobre ele, porque Cristo triunfou. A cruz foi definitiva. Não é a cruz mais guardar o sábado, a cruz mais viver a festa dos tabernáculos, não é a cruz mais isso. Não. É simplesmente a cruz de Cristo, a nossa pregação, a nossa salvação foi determinada ali nosso escrito de dívida foi pago, e hoje nós vivemos para Cristo. Você chegou até aqui? Escreve aí. Eu fui comprado por Cristo. Eu fui comprado por Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.